A guerra entre Irã e Iraque, ocorrida entre 1980 e 1988, é daqueles conflitos que nos revelam bem a verdadeira face dos Estados Unidos. Estados Unidos vão usar o Iraque e o seu governante imponente, vaidoso, senhor Saddam Hussein, esse do lado esquerdo do meu slide, para atacar o senhor Ayatollah Khomeini, que está à direita do meu slide, recentemente assumido como chefe maior, chefe soberano dos iranianos. Sim, o Iraque foi uma jogada estratégica dos Estados Unidos para tentar enfraquecer o Irã. E por que eu comecei afirmando que é daquelas guerras que nos revelam o verdadeiro caráter dos Estados Unidos? Porque daqui a pouco o Iraque será o alvo dos Estados Unidos. Daqui a muito pouco o Saddam Hussein será o procurado dos Estados Unidos e morto pelos Estados Unidos. Mas isso é outra história, isso é outra guerra. Para essa videoaula, vamos entender os motivos da briga desses dois gigantes, Irã e Iraque. Vamos começar lembrando que em 1979, o Irã, esse país grande do Oriente Médio, uma extensão territorial considerável, um gigante petrolífero, no ano anterior ao início dessa guerra com o seu vizinho Iraque, tinha concluído a sua Revolução Islâmica e tinha consolidado uma república teocrática. O senhor Khomeini, que apareceu no meu slide anterior, se transformou no chefe soberano, conforme eu disse, acima até do presidente. A palavra dele está acima do presidente. Em 79, isso aconteceu. Será por acaso que em 1980 o Irã será invadido pelo Iraque? Não. Uma das primeiras causas dessa guerra, desse enfrentamento de vizinhos, é justamente a conclusão da Revolução Iraniana. Os Estados Unidos, tendo notícia do que tinha acabado de acontecer no Irã e tendo perdido um parceiro no Oriente Médio, porque até a Revolução Islâmica, o Irã era parceiro dos Estados Unidos e depois da Revolução, não mais, relações rompidas. Por isso, os Estados Unidos teriam então aproveitado da posição estratégica do Iraque como vizinho do Irã para que o Iraque atacasse o Irã na tentativa de desestabilizar, de talvez tentar impedir a continuidade desse governo. Há estudiosos que vão dizer que havia sim um desconforto entre esses vizinhos. Além de questões de território, né, de limitações ali, de fronteiras, é isso, professor? Além das questões relacionadas às fronteiras, daqui a pouco eu falo delas, também existe uma tretinha entre esses vizinhos relacionadas à cultura. O Irã, quando se transforma numa república islâmica, tem a sua maioria de xiitas. E isso não bate com os iraquianos. Os iraquianos são muçulmanos, mas são na sua maioria sunitas. E aí os sunitas não gostaram dessa história do Irã, fica com medo de crescer demais, se empolgar demais, enfim. Existe sim essa possibilidade desse estranhamento cultural. E essa pode ter sido uma causa sem a interferência dos Estados Unidos. Os próprios iraquianos se sentiram incomodados com essa revolução que acabou de acontecer e resolvem atacar. E tem a questão limítrofe. Perceba, eu mudei de mapa porque esse mapa aqui te faz enxergar melhor. Perceba esse pedacinho aqui, ó. Você consegue ver? Isso aqui seria o Golfo Pérsico, né? Esse avanço aqui do oceano aqui, ó, chegando aqui do ladinho da Arábia Saudita, do lado do Irã, que é por onde a produção petrolífera é escoada. É aqui no Golfo Pérsico. Perceba que o Iraque
não tem saída para o mar a não ser nesse pedacinho que eu coloquei circuladinho de vermelho. Esse estreitinho, perceba lá, galera, ó, bem pequenininho, esse estreitinho do território iraquiano é chamado de Estreito de Chatalarabi. Esse estreito é bem estreito, mas não tinha grandes problemas para o Iraque. O Iraque conseguia escoar a sua produção através desse estreito que já era de seu domínio. Alguns navios passariam aqui do ladinho do Irã, é claro, com certeza, mas não tinha problema para o Irã, tá tudo bem, pode usar o Golfo Pérsico aí, tá tudo ok. Não estava tendo briga por isso. Mas o Iraque teria usado essa justificativa para atacar o Irã em, no mínimo, 200 quilômetros. Olha isso. O Iraque, então, vai dizer que esse estreito aqui para o nosso escoamento do nosso petróleo é muito estreito, é muito pequeno, nós queremos mais território, nós queremos dominar esse pedaço aqui inteiro. Vou até voltar para você perceber. A vontade do Iraque, então, era pegar um pedacinho aqui do Irã para chegar até aqui, porque não significaria problema para o Irã. O Irã continuaria com uma costa para o Golfo Pérsico gigante, né? Veja aqui, ó, isso aqui tudo continuaria sendo do Irã. E esse pedacinho aqui seria inteiro e não só esse estreitinho. Então essa teria sido a justificativa iraquiana para, do nada, invadir o Irã. A questão é muita coincidência, tá certo que o Saddam Hussein está no poder, ele é um jovem ambicioso, chegou agora, tá com vontade de mostrar serviço. Pode até ser, mas um ano depois da Revolução Iraniana, isso faz alguns estudiosos desconfiarem que o Iraque foi usado pelos Estados Unidos, né? Foi uma estratégia estadunidense incentivar o Saddam Hussein, municiar, apoiar, né? Financiar o Iraque com essa justificativa. Nós queremos o Estreito de Chatalarabi inteirinho para nós. Na verdade, é os Estados Unidos que está pensando em desestabilizar o Irã, que acabou de passar por uma revolução, que agora é inimigo, ou podem ser os sunitas do Iraque querendo briga com os xiitas. Enfim, o fato é esse. Você está vendo as desconfianças dos motivos, mas o fato é, o Iraque invade o Irã. O Iraque quer o estreito inteiro para ele. O Iraque quer 200 quilômetros do território iraniano para ele. E aí vai dar fight, né, gente? 8 anos de enfrentamento entre Irã e Iraque, porque o Iraque começa a briga invadindo 200 quilômetros. Mas o Iraque não está sozinho, ele está acompanhado dos Estados Unidos, ele está acompanhado, né, da sua galera muçulmana, dos seus sunitas contra os xiitas do Irã. Tanto a sua galera sunita quanto os próprios Estados Unidos estão contra os xiitas do Irã. O Iraque está afim de mais território, porque afinal de contas o Irã tem toda uma costa muito maior. Ele não precisa daquele pedacinho ali. Eu quero aquele pedacinho para mim. E, eu preciso te contar uma coisa. Sabe o que estava ali exatamente no ponto que foi invadido e destruído, bombardeado pelos iraquianos? Uma das maiores refinarias de petróleo do mundo. Então, uma das maiores riquezas do Irã, essa refinaria, foi atacada pelos iraquianos e destruída. Pensa o tanto que o Irã não ficou bravo, né, gente? Fala sério. Olha isso. E questão de petróleo, né, de avançar, de ter mais petróleo, mais território, mais petróleo. É nesse enfrentamento que o Iraque aproveita para lançar umas armas químicas contra os curdos. Você deve estudar isso em geografia, mas eu vou te lembrar aqui rapidamente. Os curdos moram ali não só no território iraquiano, tem curdo no território iraniano, tem curdo no território da Turquia, né, do Azerbaijão, da Armênia. Essa mancha laranja que você está vendo é essa nação curda. E quando eu falo de nação, eu estou falando de laços culturais. Então é uma galera que é unida pela cultura, mas eles não têm um país para eles. Eles estão espalhados entre diferentes nacionalidades.
tem curdo turco, tem curdo Iraque, você está entendendo? E o sonho dessa galera é ter um país para eles, o Kurdistão, né? Poxa vida, o nosso sonho é isso, nós somos um povo sem pátria. Mas o Iraque não gosta, não quer ceder território para os curdos, nem Irã, nem Turquia, é uma briga, isso aí é uma questão, é um problema ainda, né, no século XXI. Mas os curdos teriam aproveitado a oportunidade da briga de Irã e Iraque para tentar ficar livre do Iraque, conquistar esse território para eles, mas o Iraque não deixou. No meio dos ataques ao Irã, o Saddam Hussein ataca os curdos com armas químicas. É isso. Saddam Hussein, o chefe do Iraque, teria usado armas químicas contra a nação dos curdos, que não tem nada a ver com a briga com o Irã, que são inocentes buscando uma pátria, buscando um território, um pedaço de terra para eles, mas acabaram sendo mortos no meio dessa guerra de Irã e Iraque. De 82 a 88 é considerado um empate técnico, né? Os dois gigantes se enfrentando, ninguém vence ninguém, um contra o outro, e briga e fight, nananã. O Irã é forte, o Iraque também tem o apoio dos Estados Unidos, até que o Iraque e o Irã resolvem, por influência da ONU, a ONU interfere e fala, vamos acabar com isso, vamos levantar uma bandeirinha de paz. Aí eles acabam entrando num acordo que vai ficar igual era. O Iraque não conquistou os 200 quilômetros que ele queria. O Estreito de Chatalarab, que já era do Iraque, o pedacinho que já era, continua sendo. O Irã não perdeu 1 centímetro do seu território e a guerra foi finalizada. Assim acaba a guerra de Irã e Iraque. Mortes sem precisar, né? Porque nada mudou, nem no território, nem nas relações. Aliás, daqui a pouco você vai perceber sim que uma coisinha mudou. O Iraque, que nessa guerra foi apoiado pelos Estados Unidos, o Saddam Hussein, que foi peça estratégica para os Estados Unidos, na próxima guerra que a gente vai estudar, o Saddam Hussein será procurado pelos Estados Unidos e o Iraque será incluído no eixo do mal. Vamos aguardar? Vamos participar da próxima aula? Te espero!